Graça e paz, povo de Deus. Mais um vídeo do nosso canal Na Rota com Cristo 2. Nosso canal voltado a falar sobre as Escrituras, tá? À luz das Escrituras, esclarecendo as pessoas sobre algumas dúvidas, as pessoas que se desligaram da congregação cristã no Brasil. Desde já peço que você se inscreva, já deixe seu like e já compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Bom, esse canal aqui, ele é mais voltado, deixa eu ajustar aqui, irmãos. Esse canal aqui, ele é mais voltado para pregações. Mas aconteceu algo no final de semana, como eu gravei ontem para o meu canal 1, eu resolvi falar hoje no canal 2 algo impactante, tá? Fiquei sabendo que no último domingo teve um batismo na congregação cristã da Zona Leste em São Mateus. E ali o batismo estava se transcorrendo, normal, longo, né, como sempre, tentando o convencimento das pessoas a se batizarem. E ali quando o batismo já tinha se concluído, até então ancião novo que estava presidindo, ele ficou ali estimulando as pessoas ao batismo novamente e conseguiram ali, tinha um menino, segundo eles, de 11 anos, queria se batizar. Mas até então o menino não tinha a promessa, porque eles associam o dom de evidências de novas línguas com uma questão para a pessoa se batizar. A pessoa que tem menos de 12 anos só pode se batizar se ele tiver o tal da evidência, né, de dons de novas línguas, né? Então o que aconteceu? Ficaram orando ali, né, meio que forçando o menino a manifestar, até que o menino falou, soltou um calamanaia e tiraram o púlpito de novo, que já tinha retornado, e aí batizaram um menino de 11 anos, sem entender nada, porque falou algumas palavras lá, sem nenhum momento manifestar Cristo, tá? E aí, qual que é o tema central desse vídeo aqui, que tá na capa? A vida do CCBiano começa a dar errado quando ele se batiza na CCB. Por que isso? A partir do momento que a pessoa se batizou na CCB, ele não se batizou porque ele conhece Cristo. Ele se batizou para fazer parte dessa instituição. Então ele vai agora cumprir regras dessa instituição. Ele vai ficar submisso a essa denominação. E isso irá implicar doutrinas humanas, regras. E quando ele se batiza, então, como esse menino com 11 anos, a vida dele está entregue à denominação. E ali vai vir as consequências, né, difíceis. Agora ele vai ser vigiado. Agora ele vai ser acompanhado, mas não acompanhado de uma forma bíblica. Ele vai ser acompanhado dos seus usos e costumes. E a vida dele vai ser toda monitorada através do então ministério ali, que não é explicado para o jovem nunca, ou para a pessoa que se batiza, o que é o intuito do batismo, a profissão pública de fé em Cristo Jesus. E ali começa todo o desespero e toda a vida do CCBiano, principalmente do jovem, começa a andar errado. Porque qual que é o passo a passo ali de andar errado? Ele se batiza muito jovem, com 11 anos de idade, logo tem seus 12, 13, 14 anos ali ele vai começar a ter uma namorada, e até então ele vai ter que casar muito jovem, e por ele casar muito jovem, porque ele vai ter medo do pecado de morte, da fornicação, que eles não falam mais que é pecado de morte, mas eles associam sim, é o único pecado que para eles tem um peso ali, é o pecado da fornicação, e aquilo começa a acelerar ali todo o processo da vida do jovem. Então começa a dar errado no batismo. Quando o batismo seria para a pessoa ter um renascimento, confessou Cristo publicamente, é ao contrário. Na CCB começa todo o passo a passo a dar errado. Porque ele vai agora ser submissos a homens e sobre usos e costumes. Aí batizou muito jovem, né? Vai ter que casar muito jovem, vai dificultar muito os estudos dele. E aí muitos casamentos feitos ali com pessoas muito jovens, logo o casamento é desfeito, casamento desfeito, está desligado da denominação, acreditava que ali era o único caminho da verdade, afinal, como o até então presidente prega que ali é a graça, se a pessoa se desligou da graça, agora logo ele não vai mais poder fazer parte de nenhum lugar. Então esse é o passo a passo ali do CCBiano, a vida dar errado. Por isso toma muito cuidado, tá? As pessoas que estão participando aí, principalmente os pais que estão nessa denominação, que já estão entendendo o evangelho, não levem seus filhos a esse batismo. Esse batismo da CCB vai ser o começo da trajetória do seu filho
a ter vários problemas, que isso vai se estender ao longo da vida. Eu conheço N histórias de pessoas que se batizaram muito cedo, casaram muito cedo, se desfez o casamento muito cedo, e aí começou vários relacionamentos ao longo da vida. A ideia é que aquela igreja era a única igreja que praticava a salvação, porque assim foi ensinado a eles, e como não se conhece a Cristo, né? Como já citei em outros vídeos do meu canal número 1, quando nós mostramos lá os funkeiros famosos, né? O Livinho, o Salvador da Rima, esses funkeiros famosos, que eles até então foram criados na igreja e defendem o que? A placa da igreja. E eles nem foram batizados, tá? Mas o que foi batizado, ele imagina que não tem mais jeito para ele, porque ele já foi batizado. Então, todo o declínio social, econômico, sentimental, de todas as suas trajetórias, né? Todos os campos da vida do CCBiano começam a dar errado nesse fatídico batismo. E aí eles querem colocar sobre as igrejas, falarem assim, mas vocês batizam criança, isso, aquilo, nem sabem o porquê. Por exemplo, a igreja presbiteriana faz o batismo infantil, porque tem um propósito, tá? Tem um propósito, que foi a substituição, o batismo é a substituição da então circuncisão dos meninos, que os meninos lá com 8 dias de vida, eles eram circuncisados. Quando Jesus morreu na cruz, o batismo, a crucificação teve o derramamento de sangue. Então, ele substituiu a circuncisão, porque hoje uma circuncisão numa igreja, né, é algo ilegal, seria medicina de forma ilegal, isso não se faz mais. Então, o batismo infantil, ele substitui a circuncisão. Já que as crianças fazem parte da família da aliança, as crianças são filhos da família da aliança. Mas aquele batismo é porque a criança, ela é filha da aliança mesmo, da família de Cristo Jesus. Quando a criança tiver a idade, ou 10, 12, 15, 18 anos, a idade que for, que ela entender que ela deve proferir a sua fé pública em Cristo, ali sim ela vai proferir a sua fé. O batismo na igreja presbiteriana tem a relação de fazer com que a criança faça parte da família da aliança. É bíblico, tá? Como nós somos uma igreja aliancista, a Bíblia é progressiva, a Bíblia não começou no Novo Testamento. A Bíblia começou em Gênesis. E ali teve essa explicação. Só queria explicar porque tem muito CCBiano ignorante, que ele não entende o porquê que isso acontece. Só que na igreja deles a pessoa batiza as crianças também, porque 11 anos é o quê? É uma criança. Só que sem fundamento nenhum. A criança batiza por medo do inferno. Como aconteceu nesse batismo, já tinha finalizado o batismo, mas precisava de alguma emoção. Já tinha até tirado o púlpito, e aí voltou o púlpito, não, dá tempo ainda. E todo aquele jargão, né, que sempre é falado, está fechando o barco, a porta, sempre a mesma história, com uma criança de 11 anos. Mas ele não é selado, vamos orar que vai selar. Menino, fala Calamanaia, se você falar um Calamanaia, você batiza. Calamanaia, pronto. Olha só, lógico, estou fazendo um tom aqui de ironia, porque esse tema permite esse tom de ironia. Porque onde já se viu preocupados com números e não com as consequências vindouras. E depois que essa criança batizou, né, fez o gosto dos adultos ali, nossa, que bonito, uma criança batizou, ele arrumou um dos maiores problemas da sua vida. Porque agora ele vai ter o medo da seita, ele vai antecipar, ele vai queimar etapas da vida dele, e aí ele vai ter uma condição financeira difícil, muitas vezes ele vai começar nesse relacionamento que ele vai casar muito jovem e não vai dar sequência, e tantos outros problemas materiais, problemas de ordem espirituais, problemas de convívio com as outras pessoas, porque isso na formação de um jovem ainda, tá, que ele não entendeu nem o que é a vida, isso tem um peso muito grande. A pessoa tem que entender que ele precisa crer em Cristo Jesus. Não adianta o batismo sem crer em Cristo. O batismo sem crer em Cristo é inválido. É apenas um batismo. Se a pessoa não entendeu, primeiro você crer e depois você é batizado, tá? Aquele que crer e for batizado será salvo, né? Batize e crer. Primeiro você crê, depois você batiza. Por isso que as igrejas têm uma responsabilidade de primeiro pregar o evangelho, anunciar, explicar para as pessoas como que é o passo a passo, se a pessoa realmente
compreendeu o sacrifício de Cristo, a pessoa entendeu que Jesus morreu para lhe dar vida, lhe dar a vida eterna. Agora, quando está preocupado com a emoção, com, olha só, um menino de 11 anos falando em línguas, aquela língua que é sempre a mesma coisa, o calamanaia, como sempre fala, o calamanaia, o xalamanaia, são sempre as mesmas palavras. E as crianças, tá? Como eu fiz um vídeo no meu canal 1, as crianças, ela tem essa inteligência, né, aguçada. A criança, ela aprende muito rápido. Para a criança imitar um adulto, e eles entendem que isso é um sinal que a pessoa recebeu o Espírito Santo. E aí sim ele pode ser batizado, mais um número. E ali começa toda a trajetória errada da vida da pessoa, por a falta do Evangelho. Eu conheço inúmeras pessoas que foram criados lá comigo, que participaram da reunião de jovens e menores, hoje estão aí no mundo, correndo atrás de uma coisa que não tem mais como correr atrás, buscando algo que já passou, mas pelo falso ensino. E o pior que dentro da cabeça dessas pessoas, ele imagina que ele precisa viver todo mundo agora, né, tudo de uma vez, porque não tem mais jeito para ele, né? Afinal, ele já batizou na congregação e agora ele pecou, como ele irá voltar? Olha as consequências do passo a passo. Conheço pessoas que já estão no seu 6º, 7º relacionamento, porque se batizou muito jovem, e depois que se separa, lógico, começa ali, ele já acha que não tem mais jeito mesmo, e ele vai cada vez mais se aprofundando naquela situação complicada. Quanto mais se aprofunda na dificuldade, vai se tornando como se fosse uma lama, né? Prendendo ali a pessoa, o pecado vai abraçando a pessoa, e ele não consegue mais sair. Então, a vida do CCBiano começa a dar errado no batismo. Quando, na verdade, teria que ser ali, né, o renascimento, que agora a pessoa vai ter uma vida transformada, vai ter mansidão. Mas como ele só é apresentado para ele uma placa da denominação, ele só entende a placa da denominação. Logo, essa trajetória dele deveria ter uma observação, né, na sociedade. O porquê que estão fazendo isso com essas crianças, né? Porque crianças de 11 anos, 10 anos, recebendo um peso desse, recebendo um peso que se de repente pecar, olha, vai ficar difícil. Olha a consequência disso. Isso é muito sério. Isso é muito sério, porque isso, nós temos diversos relatos aí na internet de pessoas também que batizaram muito cedo. Alguns vieram até, né, a tirar a sua própria vida, como já teve relatos aí. Pessoas que ouviram ali pregação que não tinha mais jeito, a pessoa não suportou, a pessoa não entendeu o Evangelho, e achava que para ele, já que não tem mais jeito para mim, bom, vou finalizar tudo por aqui. Olha o absurdo, sendo que Cristo nos perdoa até o último suspiro da nossa vida. Haja visto o ladrão da cruz. Quando estavam os 2 ladrões lá, um zombou de Cristo e o outro não disse. O outro disse, não, nós merecemos estar aqui, mas ele não. E Cristo disse, ainda hoje te verei no paraíso. Onde que entra uma pregação dessa, quando se julga que as pessoas não têm mais jeito? Mas esse falso ensino foi trazendo consequências cada vez mais terríveis. E eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo esse vídeo sempre vai conhecer algum familiar, alguma pessoa da sua época de reunião de jovens e menores, que hoje você olha para ele e fala, principalmente você que já entendeu o Evangelho longe dessa denominação, você vai entender que pena. E o pior, que o devido fato da igreja se apoderar de Cristo, ela coloca na pessoa, é o que eu sempre falo, ela coloca na pessoa aquela questão da repulsa. A pessoa associa todo o Evangelho a uma igreja. Como essa igreja se colocou no lugar de Cristo, e o pior, a pessoa ela tem a repulsa, mas ela tem o sentimento que lá é o certo. Então fica muitas questões na cabeça dessa pessoa. A pessoa se torna uma pessoa totalmente confusa. Ele não consegue entender para qual lado ele vai. Se ele vai para a direita, se ele vai para a esquerda. Isso mexe até no dia a dia da pessoa. Ela se torna uma pessoa mais agressiva por falta de um evangelho bem pregado. O evangelho se começa com a criança ali com seus 3, 4 anos, depois dos seus 5, na escola bíblica, tá? A escola bíblica explicando passo a passo, desde o pecado de Adão e Eva, passando por todos, a Bíblia, a progressão da Bíblia toda, tá? Os Levíticos, Deuteronômios, a época dos reis, os grandes profetas.
até chegar no nascimento de Cristo, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, até chegar às epístolas do apóstolo Paulo. O sentido do contexto, a criança já vai entender, por exemplo, a questão do véu, que era um contexto cultural. O véu não é um objeto milagroso. Como também fiz um vídeo no meu canal número 1, explicando passo a passo sobre isso. Mas quando se tem um espaço infantil, a qual coloca a criança ali, uma menina já com o véu, já ensina para ela que o objeto sagrado dela vai ser o véu. E começa toda aquela religiosidade e não se apresenta a Cristo. Ah, mas que mal tem ser religioso? Tem, porque isso não é um peso momentâneo. Isso é algo que vai mudar a trajetória da pessoa. E o pior, o afastamento, a apostasia total da fé. Porque quem pegou... Eles associam, essa que é a gravidade, tá? Eles associam a congregação como o próprio Cristo. Então, quando a pessoa aprendeu errado, as consequências são seríssimas. Quem de vocês aí, tá? Principalmente os irmãos que estão convertidos, não os que são defensores da placa, o defensor da placa ele vai até saber que é verdade, né? Ele não vai querer dar o braço a torcer, né? Como diz o ditado popular, mas ele sabe que é verdade. Ele conhece muitas pessoas, ele sabe que ele não entende o evangelho, ele acredita em tudo que sai ali da boca do ancião, como ele foi ensinado que ele não pode questionar. Mas esse aí que está aí, esse religioso fanático, já às vezes um idoso, tem muitos idosos, é impressionante, pessoas já de uma idade avançada, principalmente no meu canal 1. Eles vão nos meus vídeos, eles me ofendem, né? É isso, é aquilo. Eles não têm o argumento. E pelo fato deles não serem convertidos, porque quando eles foram crianças, eles foram ensinados isso. Então a única coisa que eles sabem fazer é defender a santa cinza deles, a idolatria no coração deles. Então eles vão para cima mesmo. Eles são ignorantes, eles são nervosos, porque eles não conhecem Cristo. Tá? E todo esse problema nasceu aonde? Nasceu na essência, nasceu ali quando eles eram crianças, quando eles estavam aprendendo o Evangelho e foram cair no fatídico batismo CCBiano. Batizou na CCB, sua vida vai para trás, pode ter certeza. Porque você não foi instruído, você não foi apresentado Cristo. Te apresentaram o batismo salvífico. E eu fiz esse tema, porque como eu gravei para o meu canal 1, não daria para colocar hoje em seguida, né? Ficaria muito em cima, iria confundir os temas do meu canal número 1, mas eu achei essencial, tá? Fiquei sabendo sobre esse batismo ontem, que esse batismo foi domingo, mas foi algo impactante, que a criança já tinha terminado o batismo, mas faltava a cereja do bolo. Eles nunca estão preocupados com as pessoas, sempre com o CNPJ. Então você que está aí, cuide dos seus filhos e não cuide dos seus filhos, não. Principalmente você que não, já tem a certeza que aí não se prega o evangelho. Enquanto você está ali tomando coragem para sair dessa instituição, não leve os seus filhos nesse batismo, tá? Isso é um perigo. Isso irá comprometer a vida dele toda. Até a sua velhice. Como eu disse aqui, tem tantos e tantos idosos que vão até o meu canal apenas para me xingar, no meu canal número 1, porque não conhece Jesus Cristo, tá? Então é isso que eu queria falar. A vida do CCBiano começa a dar errado no batismo. Fujam desse batismo. Vai acarretar a falta do estudo físico mesmo, tá? Ele vai casar muito jovem, ele vai ter problemas financeiros, ele vai ter problemas emocionais, ele vai ter problemas conjugais. São só problemas e problemas, porque ele pulou muitas etapas da vida dele, e sempre com medo do pecado, que para eles o único pecado é a fornicação. Isso vai acarretar muitas coisas, tá? Então fujam desse batismo o quanto antes, que aí é o começo do mal, a decadência do CCBiano começa aí, tá bom? Se inscreva no meu canal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Hoje eu não consegui falar tanto de escrituras, porque eu precisava falar sobre esse tema. Esse tema tá meio ascendente aqui na minha região, então eu precisava falar sobre esse tema. Meio que forçaram o menino ali a ser selado, né? E aí o menino voltou lá e batizou com 11 anos de idade, já tinha terminado o batismo, trouxeram o menino de volta. O batismo se estendeu aí por 4, 5 horas, preocupado sempre com a placa da denominação, tá bom? Se inscreva no meu canal, dá o like, compartilha, acompanhe mais vídeos. Se você gostou, comente. E até um próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.